Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai seguir o nosso conteúdo aí. Hoje a gente vai falar do nosso primeiro grupo de plantas, então do primeiro grupo de organismos que a gente vai trabalhar, basicamente. Então a gente vai falar do nosso grupo inicial, que é o grupo de briófitas, então o nosso primeiro indivíduo aí. Só que para isso a gente vai relembrar de alguns probleminhas que esses grupos, no momento inicial do surgimento das briófitas aí, alguns probleminhas que eles passaram. Vou compartilhar a aula com vocês, eu acho que já está. Vai conversando a respeito aí. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar é o caso da conquista do ambiente terrestre, que a gente já falou algumas vezes, então a gente vai relembrar basicamente o que aconteceu aí e aplicar isso aqui para os nossos grupos de briófitas. Então a gente viu basicamente aí algumas questões que estavam presentes no ambiente enquanto os organismos estavam ocupando a água. A gente tinha um ambiente superlotado, um local aí em que a gente ainda não tinha recurso suficiente para manter todos aqueles indivíduos ali. Então, a solução para isso seria basicamente ocupar um ambiente terrestre. Então, a solução para tentar contornar esse problema de superpopulação, esse problema de muito competidor, muito predador, pouco recurso, a maneira que a gente deveria ter aí seria basicamente sair desse ambiente e procurar um outro, que é o que as espécies fazem hoje naturalmente, né? Que é o evento de migração. Então, eu passar de uma área para outra buscando recursos. Então, basicamente era isso que tinha que acontecer. Só que o ambiente terrestre ele tem vários problemas, né? Não é simplesmente eu migrar para o ambiente terrestre. Ainda mais eu, planta aquática, que sempre vive na água e a gente está falando de um local que não tem recurso nenhum, então o indivíduo heterotrófico ia sofrer, então a gente precisaria de um organismo autotrófico, um organismo que produz seu próprio recurso, no caso as plantas. Então, através da fotossíntese aí, a gente deu o início dessa transição, o início para essa entrada, para a gente conseguir aí ocupar esse novo ambiente e ver o que ele tem para oferecer para a gente, ver o que ele tem de disponível aí para a gente. Seguindo aí, a gente tem algumas vantagens e desvantagens da conquista do ambiente terrestre. Primeira vantagem é que eu não tenho competidor, não está com superpopulação, então predador não vai estar presente, recurso vai estar disponível. Por quê? Qual que é o recurso para a planta? Luz e dióxido de carbono. Então, isso estava tranquilo do lado de fora. Então, isso eu poderia ter de uma forma muito fácil, né? Na água, a quantidade de luz é menor, porque a luz precisa atravessar o corpo da água, e isso acaba, a gente sabe que a água é turva, então isso acaba impedindo uma quantidade grande de luz invadir a água, coisa que no ambiente terrestre não tem nenhum problema, a luz é abundante, então tem muita luz presente e tá tudo certo, então acaba facilitando bastante aí os meus eventos. Só que tinha um probleminha, a gente está indo para o ambiente terrestre, a gente está abandonando a água, então quer dizer que o ambiente terrestre ele não tem água presente, a quantidade de água é limitada, então tem um certo limite para conseguir avançar nesse ambiente terrestre. Mais um problema, dentro da água, as variações de temperatura acontecem, mas elas são bem brandas e bem lentas. Então, é uma variação quase imperceptível e ela é muito lenta. Agora, quando a gente vai para o ambiente terrestre, a intensidade luminosa é muito alta, então a intensidade da temperatura é alta, e eu tenho variações muito rápidas, então eu consigo ter uma variação de temperatura aí ocorrendo de maneira rápida, coisa que não acontece na água. E eu não tenho nutriente no solo, né? Porque se não tem decomposição no ambiente terrestre, porque não tem organismo vivo ali, fica difícil da gente ter nutriente. Só que, deixa eu ver se o outro já fala disso. Não, ainda não. Só que, o que a gente tem que pensar? Se o ambiente externo não tem nutriente, no caso nutriente orgânico, e eu preciso disso via decomposição, tem um local que é ambiente terrestre que tem tudo isso, que é um local que é banhado pela água. Então, as áreas úmidas que são banhadas pela água aí, necessariamente elas carregam nutrientes,
Por quê? Porque o nutriente está dissolvido na água, e como a água está banhando essas áreas úmidas aí, seria o local perfeito aí para o início, para esse processo de implantação ali dos grupos de plantas, o processo de colonização dos grupos de plantas, que foi o que a gente teve. A gente teve basicamente aí as plantas dominando primeiramente o ambiente úmido, onde tinha recurso, tinha água disponível, o nutriente estava ali, tinha luz, tinha CO2, estava tudo certo. Então ali era um primeiro momento em que a gente devia ocupar. Só que nem tudo foi ótimo, né? Nem tudo foi muito bom aí. Deixa eu colocar uma ponteira aqui, que eu vou falando e posso ir apontando para vocês. Vai. Então, nem tudo deu muito certo. Alguns problemas ocorreram ao longo desse processo. Primeiramente, aí, enquanto eu estou na água, enquanto eu sou organismo aquático, todos os meus processos de trocas, meus processos de transporte, vão ocorrer célula por célula, porque está tudo em contato com a água, então está tudo certo. Só que quando eu vou para o ambiente terrestre, eu não tenho água presente dessa maneira. Então, eu precisaria ter um mecanismo interno, um mecanismo eficiente, um tecido que fosse responsável pelo evento de transporte. Mas eu não tenho. Então, aqui foi a nossa primeira barreira. Deu para contornar? Deu para contornar, utilizando aí ou células que são responsáveis pelo transporte, ou tecidos que são responsáveis pelo transporte, mas deu para contornar, deu para evitar esse problema. Uma outra coisa, eu precisaria ter agora alguma estrutura que me evitasse perder água. Então, no ambiente que eu estou, vamos fundir essas duas, ó, estruturas que evitam perder água e proteção contra a radiação ultravioleta. Como eu estou no ambiente externo, eu tenho muita luz. Luz está associada a calor. Então, eu vou estar basicamente aí tendo uma exposição muito grande aos raios do sol e aquecendo demais. Então, isso vai estar presente. Eu precisava agora achar uma maneira de evitar essa quantidade de raios e essa temperatura alta. Então, eu preciso evitar. Que aí eu consigo impedir as lesões causadas por ultravioleta e impedir a perda de água. Então, dava para fazer esses dois eventos aí. Para isso, a alternativa foi eu ter uma camada revestindo o meu organismo, composta por óleos e gorduras, lipídios, que em contato aí com os raios, eles absorvem e refletem no formato de calor, ou eles já refletem diretamente. Então, eles absorvem aquela energia, dissipa no formato de calor, ou assim que eles recebem, eles já refletem. Então, esses lipídios presentes aí acabaram favorecendo, no caso, a cutícula. Ela favoreceu aí, a planta aquece menos, continua aquecendo, mas aquece menos, e os raios são refletidos, eles não vão influenciar nas minhas questões celulares agora. Tá vendo? Então, a gente teve um processo aí de ajuste, um ajuste que a gente teve para funcionar tudo corretamente. E, por último, aí, a gente tinha que achar uma maneira agora de reproduzir, né? Porque a gente está indo para um ambiente novo e a gente quer colonizar esse ambiente, quer permanecer nesse ambiente. Para isso, a gente precisa trazer novos organismos. Para isso, a gente precisava de reprodução. E a reprodução, ela foi problemática. Principalmente porque para reproduzir de maneira sexuada, gerando variabilidade, com produção de gametas, para isso acontecer, eu necessariamente precisava da água. O gameta é flagelado, o gameta depende da água para se movimentar e encontrar o óvulo. Então, isso, infelizmente, as briófitas ainda carregavam. Então, era muito difícil isso acontecer. Ou elas ficavam restritas a um ambiente extremamente úmido, ou esperava chuva, certo? Para a reprodução sexuada. E a reprodução assexuada por brotamento seguia normalmente. Então, eu sigo com a reprodução assexuada até eu ter condições de eu ter um processo de reprodução sexuado. Quando eu tiver, ela acontece, certo? Então, basicamente, foi esse primeiro choque aí. Aí a gente entra em briófita. Para a gente caracterizar, a gente vai ver basicamente quais são as características principais do grupo. Primeiramente, esse número aqui de cerca de 15 mil espécies, 1.200 gêneros, isso é muito variável. Por exemplo, a gente pode ir lá olhar isso amanhã e esse número já está diferente, está para mais ou para menos. Por quê? Porque a gente tem sempre ou novas espécies sendo descobertas ou revisões que acabam mudando aí os grupos em que essas espécies estão inseridas. Então, basicamente, aí, a gente considera um valor em torno cerca de 15 mil espécies aí para briófita,
Primeiras plantas aí terrestres, primeiras plantas realmente a ocupar o ambiente terrestre, então é um grupo muito bem derivado, é um grupo que traz bastante características boas aí para a ocupação desse ambiente e conseguem permanecer aqui tranquilamente, certo? Acabam sendo muito mais diversas do que a gente pensa, né? A gente tem uma representação muito grande desses indivíduos aí. São plantas que infelizmente não crescem, são plantas que naturalmente são pequenas, vai ter algumas exceções aquáticas, mas aquáticas, agora em termos de terrestres aí são plantas necessariamente pequenas, como não tem um sistema de transporte bom, fica difícil atingir grandes tamanhos, porque não consegue transportar nada, então acaba que o tamanho limita, a falta do câmbio, a falta de uma estrutura de transporte, acaba impedindo que essas plantas cresçam. Então, isso acaba limitando o crescimento das briófitas aí. São organismos fotossintetizantes, então, clorofila está ali presente, cloroplasto está ali repleto de clorofila associado às células, então tudo isso vai estar presente aí, todo o processo de obtenção de recursos é dado via fotossíntese, certo? Recurso inorgânico via absorção de raiz, isso não muda para todas as plantas, na verdade. Grupos autótrofos, então necessariamente produzem o seu carboidrato, produzem a glicose via fotossíntese, então isso é uma característica que as plantas vão carregar aí por um bom tempo. São caracterizadas aí pela falta de tecido, guardem isso. Briófita não tem câmbio vascular, briófita não tem tecido vascularizado, briófita não tem xilema e floema. Certo? Então, elas não vão ter esses tecidos verdadeiramente ligados aí com eventos de transportes. Não vai estar presente em briófitas. Guardem bem. Tá. A gente considera basicamente 3 grupos dentro de briófitas, musgos, hepáticas e antóceros. Provavelmente vocês já tiveram contato com os musgos e só, que são as briófitas propriamente ditas, né, que acabam representando mais aí o grupo, mas existem outras plantas que também se encaixam como briófitas, tem algumas fotos aí pra gente. É o segundo maior grupo de plantas verdes terrestres, então dá pra gente imaginar que é um grupo extremamente representativo, é um grupo com um sucesso muito grande aí, mas infelizmente acabam sendo limitados aí por questões de clima, por questões de ambiente, vão estar presentes em climas temperados no geral, mas tem uma questão que está ligada à umidade, né? Então, uma briófita vulcânica, não dá para a gente ter isso aí presente. Até outros indivíduos dá para fazer isso, mas aqui com a briófita a gente acaba não conseguindo ter como que esses indivíduos atuam dessa maneira. Acabam formando aí os tapetes terrestres, então pela quantidade, principalmente em florestas, dentro de florestas que não foram invadidas ainda, né? Então a gente tem os tapetes de briófita aí, que basicamente cobrem o solo, rochas, troncos e tudo mais. Não sei se tem foto disso, deve ter foto disso em algum lugar aí. Mas, basicamente, elas atuam dessa maneira. Floresta que apresentam neblina aí, elas têm a capacidade de captar essa água, e captando essa água, elas mandam essa água para o solo. Então, é um excelente tipo de planta que atua no controle hídrico do solo, então isso é muito bacana para elas. Elas funcionam como uma esponja, uma quantidade grande de briófita, retém água e vai liberando essa água aos poucos aí para o solo. Então, elas acabam aí favorecendo bastante as questões hídricas de solo. Isso para ambiente natural, não dá para fazer isso em larga escala para área de cultivo. Vou apresentar basicamente clorofila A e B, que é o que a gente já vem falando há muito tempo. Então, clorofila A e B aí já vai ser o tipo de clorofila característico de grupos de plantas verdes, de grupos de plantas terrestres, isso vai ser característico. Já estava presente lá em clorófita, grupos de algas verdes, certo? Mas aqui para a gente é o pigmento associado à fotossíntese mais abundante. Existem outros? Existem outros, mas a maior representatividade está aqui, justamente em grupos de clorofila A e B. A gente tem aqui o espectro de ação de clorofila A e B. Basicamente, aí vocês estão vendo em vermelho a clorofila B e em verde a clorofila A. A gente percebe que em cada uma das
células da faixa de luz, elas têm um aumento de absorvância, um aumento de excitação em contato com a luz. Então, aqui embaixo, próximo de 400, aí você vê a clorofila B entrando no estado de maior recepção de energia, e por aí a gente vê o comportamento aí em cada uma das faixas de luz para a clorofila A e B, certo? A cutícula, ela impede a entrada dos raios ultravioleta, que são raios que são completamente diferentes do que esses que atuam na fotossíntese. Os que atuam na fotossíntese não se encaixa dentro da faixa aí de 400 e 700 nanômetros, que é a luz visível, ou ela bate, aquece e volta no calor, ou ela bate e reflete, certo? Então, a gente tem essa ação aí muito boa da cutícula. Senão, se a luz visível não entrasse, a gente ia realizar a fotossíntese como, né? Não ia conseguir atuar com o processo de fotossíntese se a luz visível não entrasse. Seguindo, vamos aí. A gente vai ter os carotenoides aí com pigmentos acessórios, então o que sobrar, na verdade, de pigmento, né? Não só carotenoides, antocianinas, por aí vai. Então, outros pigmentos aí que atuam também na fotossíntese são mais acessórios, certo? Eles não vão atuar de uma maneira tão eficiente, não. Até em plantas que a cor não é verde, então plantas que a folha é roxa, que a folha é cinza, que a folha é branca, enfim, a clorofila está presente. A diferença é que ela tá presente em uma concentração menor, por isso que a gente não está vendo verde, está vendo uma outra cor de um pigmento acessório que está em maior abundância, certo? Mas a clorofila continua ali, continua realizando fotossíntese muito mais eficiente do que os pigmentos acessórios. Eu tenho o amido aí como produto de reserva, mantive essa característica, que ela vai se manter para os nossos indivíduos necessariamente. O armazenamento no formato de amido vai estar presente, que é característico aí dos grupos de plantas, isso está tudo certo. A gente tem um ciclo de genético, então eu vou ter basicamente duas formas aí. Ele vai ser haplodiplobiontico, então quer dizer que ele vai passar por processos haploides e diploides ao mesmo tempo dentro do ciclo. Haploide carrega metade do material, diploide carrega a carga total do material genético, e ele é um grupo, o ciclo de vida acaba sendo heteromórfico aí, quer dizer o quê? Para o ciclo de vida completar, ele tem duas formas diferentes, certo? O organismo vai apresentar duas formas diferentes. A gente vai ver isso com o nome de alternância de geração. Durante a geração juvenil, um corpo está presente, durante a geração adulta, um outro corpo está presente. Basicamente, aí, a forma mais, o melhor caráter que ocorreu para dar certo esse processo de ocupar o ambiente terrestre foi a presença dessa proteína, esporulenina, que basicamente atua nos eventos de esporulação, que é a produção dos esporos. Então, um revestimento que impede que aquele esporo seja perdido, que aquele esporo não consiga atingir o seu local, que ele seja destruído, que ele morra ao caminho. Então, a presença dessa proteção garante aos grupos de briófitas um sucesso muito grande em termos de dispersão, em termos de ocupação de novas áreas aí. Certinho? Basicamente, a gente vai ter um sucesso considerável para esses indivíduos, só que, tem um grande sucesso, elas ocupam ambientes que outras plantas não iam ocupar nesse primeiro momento, mas elas são limitadas à água, então guardem isso. O sucesso delas é bom? É excelente, mas são limitadas à questão da água, certo? A questão hídrica aí acaba atrapalhando elas um pouco aí. Vão crescer em locais úmidos e sombreados, então algumas espécies vão ser dulceaquícolas, vão estar presentes na água necessariamente, precisam disso, mas o ambiente úmido e sombreado é o adequado quando a gente fala em termos de briófitas aí, certo? A gente não tem, pelo menos até agora, nenhum registro de briófita necessariamente em ambiente marinho. Já dá para imaginar, né? Vai perder muita água via osmose, então o vacúolo controlar isso daí não é algo muito simples para elas. Vão estar crescendo diretamente no solo ou em qualquer outro tipo de superfície, tronco,
tronco, rocha e por aí vai, o próprio solo também. Então a gente vai ter elas crescendo aí nos mais diversos substratos. Isso pode estar crescendo também em parede, em quintal, asfalto, enfim. Então não tem, elas não vão ter muito critério aí em termos de crescimento, não. São dependentes de água. Então, isso a gente, infelizmente, não vai tirar. Então, a gente chama de espécies poiquiloídricas, que são aquelas que dependem da água para alguma coisa. No caso dessas aqui, elas vão depender da água para o processo de reprodução sexuada. Isso elas não vão conseguir fazer de uma outra maneira. Isso não vai dar para funcionar em outros locais, certo? A absorção de água aí, ela vai ocorrer pela superfície do corpo. Nesse caso, a gente vai ter os processos de absorção também utilizados pelos rizoides. Deixa eu ver se tem aqui. Será que eu não coloquei? Ah, tá aqui. Tá, depois a gente vê aqui. Não, beleza. Só para ver se eu não vou precisar voltar. Então, basicamente, elas vão ter esses eventos ocorrendo, dependendo de água e realizando os processos de absorção assim. Algumas podem ser xerotolerantes, então capazes de viver em um ambiente extremamente seco. Então, isso pode acontecer, mas por um período limitado. Basicamente, ela não está crescendo e reproduzindo nesse momento em que eu tenho essa seca, mas ela está em um processo de gemulação, que é quando eu tenho aí as briófitas protegidas por aquela esporulonina que eu falei lá no comecinho para vocês, que eu tenho essa proteção que vai revestir os esporos, vai revestir essas gemas aí, e quando a condição hídrica voltar, cadê? Aqui, ó. Os períodos chuvosos retornarem, a gente vai ter novamente aí esse indivíduo retornando às suas atividades, retornando à atividade metabólica, entrando em crescimento, por aí vai. Só quando a água estiver presente. A água não está presente, eu entro nesse evento aí de gemulação. Todos os grupos de briófitas aí vão depender da água para completar o ciclo reprodutivo. Um ciclo reprodutivo a gente caracteriza como completo quando ele tem reprodução sexuada, né? Então, se as briófitas estão reproduzindo nesse momento só por brotamento, então não está tendo reprodução sexuada, então o ciclo não está sendo completado, certinho? Geralmente aí a gente vai ter um indivíduo pequenininho, esporófito aí com cerca de 3 centímetros, gametófito 10 centímetros, então é algo bem básico, se bem que 10 centímetros é um tamanho grande, considerando briófita. Basicamente, aí, os gametófitos aí dos tapetes de briófita podem exceder 20 centímetros, então a gente consegue assumir um tamanho aí considerável, quando a gente está falando de várias briófitas associadas, uma da sustentação para a outra, então elas conseguem atuar dessa maneira. Formas aquáticas, na água, pode ter de 1 a 2 metros, mas está na água. A água dá sustentação, a água faz o processo de trocas diretamente com a planta, não precisa de um sistema de condução. Então, esses tamanhos estão associados a briófitas aquáticas, certo? Necessariamente. Então, 1 a 2 metros uma briófita terrestre? Jamais. Nunca vai acontecer, não. Não tem nem chance de socorrer, na verdade. Quando a gente fala de briófitas, a gente tem o protonema, que é a fase juvenil, então o organismo jovem, a gente vai sempre chamá-lo de protonema. Basicamente, eu vou chamar só de jovem e adulto, porque já vai ter muito nome para a gente lembrar. A gente vai ter o gametóforo, que é a fase mais complexa, a produtora dos gametângios, que vai produzir gameta e por aí vai. Então, isso vai estar presente para esses indivíduos. Aqui a gente está falando daquela alternância de geração, daquele indivíduo que são heteromorfos. O protonema é de uma forma, o gametóforo de uma outra forma. Então, aqui que a gente está falando dessa diferenciação aí lá do ciclo reprodutivo. Os dois estão verdes, os dois realizam fotossíntese. Então, os dois vão atuar no processo de fotossíntese aí. Independente de ser adulto ou jovem, eles precisam de nutrientes, precisam de carboidratos. Então, precisa realizar a fotossíntese para deixar essa planta em dia em termos nutricionais aí. Ele pode ter várias formas, então ele pode ser no formato de lâmina, de fita, de ser achatado, ele está presente de forma multilobada, várias bolinhas aí. A gente pode ter essas várias formas aí quando a gente fala do gametóforo aí, que é o que a gente vai diferenciar dentro dos grupos, né? Principalmente dentro de marcantes aí, que a gente vai conhecer já já. Ele pode, basicamente, eu posso ter a briófita no formato de folha ou um formato mais cilíndrico. A gente vai ver esses dois exemplos aí. Eu tenho a presença do caulídeo,
que é bem similar ao caule, certo? Vai estar sustentando, bem pouquinho, mas vai estar sustentando aí essa planta, já a gente conhece ele. A gente vai ter os filídeos associados ao caulídeo. Filídeo seria uma estrutura muito similar com folha, certo? É bem parecido mesmo, só não tem nervura porque não tem campo vascular, certo? Então, quando a gente vai olhar, olhando a folha de uma briófita, a gente não vê as nervuras. Por que a gente não vê nervura? Porque não tem campo vascular, então não tem xilema e floema, não vai ter nervura. A fixação no solo ela vai ser realizada pelos rizoides, que é similar à raiz, certo? Só que não tem campo vascular presente, certo? É uma estrutura relacionada aos processos de absorção, apenas. Aqui a gente tem uma representação, cadê a ponteira? Aqui. Olha, isso daqui são as folhas da briófita, olha isso daqui. Olha, uma briófita multilobada, olha, uma folhinha, 2, 3, 4, 5. Essas folhinhas estão inseridas no caulídeo, não dá para ver o caulídeo aqui, né? Aqui está apontando no meio para ele, mas para vocês entenderem, as folhas estão inseridas nele, certo? Ele está no meio e as folhas estão inseridas nele. Aqui a gente tem os rizoides, olha a raiz, essa estrutura que a gente tem aqui, ó. Só que a gente não chama de raiz porque não tem câmbio vascular, então é rizoide. Não chamo de folha porque não tem câmbio vascular, é filídeo. Não chamo de caule porque não tem câmbio vascular, é caulídeo, certo? Seguindo aí. As briófitas aí, a gente sabe que não tem um sistema vascular. Então, não tem um tecido. E esse tecido, e a falta desse tecido acabou limitando aí as briófitas em termos de crescimento. A absorção de água vai ocorrer pela superfície do talo, do caulídeo. Então, vou ter essa absorção ocorrendo por ali. E o transporte, ele vai ser feito por um processo em que alguns conjuntos celulares atuam no transporte, que são esses dois aqui, os hidroides e os liptoides. Então, um conjunto de células que formam um canal para eu ter o transporte de alguma coisa, mas não configura tecido ainda, não configura um tecido vascular, não é organizado dessa forma ainda. O que essas células fazem? Elas vão conduzir, quem? Hidroide vai estar conduzindo os produtos, vai estar conduzindo o mesmo que o xilema conduzia, que é o processo de água e sais, certo? E a gente vai ter os leptóides aí conduzindo os produtos da fotossíntese, carboidratos. Então, eu vou ter basicamente isso funcionando dessa maneira, para a gente conseguir ter os processos de transporte dessas plantas de uma forma muito simples ainda, mas ocorre. É fraquinho, mas ocorre, ainda tem isso acontecendo aí. A reprodução. O órgão sexual feminino é o arquegônio, a gente vai ver algo mais a respeito sobre ele aí. Basicamente, ele tem, vamos ver a forma dele aqui. Ele tem um formato de garrafa, certo? Olha, esse é o arquegônio, a oosfera está ali dentro, e essa oosfera, isso aqui seria similar a um ovário, basicamente. E essa estrutura, ela fica totalmente fechada quando eu não estou em período reprodutivo. Quando o período reprodutivo chega, olha, essas células ventrais aqui, elas desaparecem, elas não estão aqui presentes mais, e isso daqui está repleto de uma mucilagem, de uma solução gelatinosa aqui presente. Para quê? Para quando o anterozoide, que é o gameta masculino, chegar, ele conseguir nadar até atingir a oosfera para o processo de fecundação. Aqui os tecidos do gametófito, certo? Então, a gente tem aí presente. O arquegônio jovem, ele tem esse processo de fechamento aqui do acesso à oosfera, e quando a gente está no estado maduro, no estado fértil, aí, a gente vai ter basicamente essas células desaparecendo e sendo repleta aí para essa solução gelatinosa. Em termos de aparelho reprodutor masculino, a gente vai ter os anterozoides aí, como os gametas. O anterídeo, ele é basicamente o órgão reprodutor, certo? Eu tenho aí a produção do anterozoide. O que ele precisa? Nadar. Até onde? Encontrar a oosfera. Por onde? Por aquela mucilagem que está aqui presente, olha. Então, para esse anterozoide conseguir fecundar a oosfera, ele precisa encontrar essa estrutura e nadar literalmente até encontrar a oosfera aí, que é o gameta feminino. Mas para isso, ele depende de água. Ele depende de água para conseguir chegar até aqui.
Então, para chegar aqui, ele depende da água aí presente, senão ele não consegue chegar até nesse ponto. E aí a gente tem como a gente ter reprodução, né? A gente sabe que os organismos podem ser dioicos ou monoicos, isso é sexos separados ou hermafroditas, certo? Mas vamos ver no desenho. Já é o desenho da reprodução? Aqui, só para a gente ver como que funciona o aparelho corpóreo de uma briófita. Então, se a gente vê o corpo de uma briófita, o que a gente vê? A gente vê o caulídeo aqui embaixo, olha, isso é o caulídeo, certo? Isso que vocês estão vendo aqui é o rizoide, então é a raiz, e cada uma dessas folhinhas verdes é o filídeo, ou filoide. Então, aqui a gente tem essas características aí. Quando eu tenho um esporófito, uma estrutura produtora de esporos, essa estrutura gera essa cápsula. Essa cápsula vai produzir os esporos. Se a gente perceber que só tem essa estrutura aqui de baixo, quer dizer que o meu organismo está com o gametófito ativo e necessariamente pode reproduzir de maneira sexuada. Agora, se ele tiver com a cápsula presente, eu tenho os esporos atuando e ele vai estar reproduzindo de maneira assexuada. Basicamente, a gente vai ter isso daí. Olha aqui, mesmo desenho, mesmo esqueminha. Deixa eu tirar um negocinho que está aparecendo na tela. Sai, filho. Saiu. Então, olha o que a gente tem aqui. A gente tem a cápsula normal, a haste, o pé da haste, tudo certo. A gente tem aqui os filídeo, o caulídeo, o rizóide, então tá tudo aí. A gente vai pegar essa cápsula e ver que essa cápsula aqui, ela é diploide. Lembra? O ciclo haplodiplobionte. Ele vai passar pelos dois processos. Então, a gente tem aqui, olha, essa é a minha cápsula. Essa cápsula aqui, ela carrega a carga genética total. Só que vai realizar um processo de meiose. Lembram da meiose? Uma célula 2N dá origem a 4 células N, a partir de meiose 1 e meiose 2. Então, necessariamente, a gente vai ter esses eventos acontecendo. Esses esporos que foram produzidos carregam a metade do material genético. Eles vão ser liberados no ambiente. Então, esses esporos que estão aqui, ó, quando a cápsula estiver madura, ela abre, se rompe e joga esporo para todo lado. Esses esporos vão para o solo e germinam. No processo de germinação, a gente tem, olha, era esporófito. No processo de germinação, a gente tem o gametófito feminino, está aqui com seu arquegônio, o gametófito masculino, está aqui com seu anterídeo, produzindo o quê? Produzindo anterozoide. Na presença de água, eles conseguem se movimentar e ir até o arquegônio. Chegou no arquegônio, vão navegar por essa estrutura, pela mucilagem, lembra? Pela substância gelatinosa, vão atingir a osfera e fecundar. Ocorreu o evento de fecundação, a gente já tem ali o nosso embrião 2N aqui dentro, olha. Ele está ali presente. Teve esse evento aqui, beleza, ele vai crescer e dar origem à cápsula inicial, ciclo novamente. Então, a gente passou por uma fase haplo, tá aqui, ó, isso daqui, essa fase haplo, e aqui a gente tem a nossa fase diplo, então o nosso ciclo haplodiplobionte. Certinho? Qualquer coisa, volta na imagem aí que a gente conversa mais. Em termos ecológicos, as briófitas são capazes aí de atuar como umas esponjas absorventes de água, então elas conseguem reter essa água e nos momentos de seca, elas vão liberando essa água naturalmente, certo? Então, à medida que elas vão morrendo, elas vão liberando essa água, então isso acaba facilitando bastante aí a regulação hídrica dentro das florestas. A gente tem esses indivíduos aí ocupando árvores em um tamanho muito grande, então posso ter de 20 a 40 metros aí de altura, tudo ocupado por briófita. E elas podem se unir umas às outras e formar verdadeiras cortinas de briófita, e elas acabam filtrando o que tem no ar. Então elas conseguem acumular água, certo? Que está presente na atmosfera, acumular recurso orgânico, então da própria poeira que estava presente ali, os minerais que estão presentes na atmosfera, então elas conseguem coletar isso, e no processo de liberação de água para o solo, todos esses materiais vão sendo liberados também. As plantas acabam utilizando, e a própria briófita também acaba utilizando.
São utilizadas também como substrato de germinação, então é comum, por exemplo, o substrato para plantio de orquídea, bromélias, plantas carnívoras aí, ser utilizado o esfagno, que é um tipo de briófita. Então, pega uma amontoada de briófita, coloca no vaso e deixa as plantas crescerem dentro daquele amontoado de briófita. Então, ele é um substrato aí utilizado como solo, como se fosse um solo aí, para germinação de sementes, para a produção de outras plantas, plantas ornamentais principalmente. Então, isso é característico aí em termos de briófitas. Elas podem atuar como ponto de nidificação, então insetos e outros artrópodes utilizam as briófitas como local de produção de ovos, locais para guardar os seus filhotes, local para forragear, para comer, buscar comida, então outros animais acabam utilizando as briófitas aí, e acaba facilitando bastante os controles contra a erosão, né, principalmente relacionado com a chuva. Então chuvas aí em contato com o tapete de briófita não causa dano nenhum aí ao solo, e ainda consigo reter essa água aí para manter esse ambiente úmido por um bom tempo. Em termos de classificação, a gente vai pegar os 3 grupos, as marcantes, os antóceros e as briófitas, os 3 organismos aí, basicamente, que a gente vai trabalhar dentro aqui de briófita em si. O primeiro grupo são as marcantes ou as hepáticas. Nesse caso aí, a gente tem um número relativamente grande, né, 5.000 espécies, vão estar habitando tudo que a gente já sabe, então tronco, folha, a própria água, então isso vai estar presente. Elas acabam produzindo, que é bem comum para grupos de briófita, os oleocorpos, então estruturas que acabam atuando nos processos de liberação de terpenos, por aí vai. Mas o mais comum é a produção dos elatérios aí. Vou falar de elatério quando a gente chegar lá numa cápsula, certo? Então vamos esquecer que eu falei de elatério agora, porque eu acho que não tem imagem dele, não tem. Então a hora que a gente chegar em elatério a gente fala. As hepáticas, elas sempre vão ser dessa maneira, então elas têm esse formato achatado, certo? Não é o que a gente vê como briófita, né? A gente conhece mais um musgo, certo? Aqui, se vocês olharem, cadê câmbio vascular? Não tem. Cadê nervura? Não tem. Então, eu não consigo ver essas estruturas presentes dentro de briófita. Até porque não tem, né? Não tem como a gente ver. Depois a gente tem os antóceros. Antócero é um pouquinho mais bonitinho aí, tem um número bem pequenininho de espécies, então 100 espécies presentes aí, então um número bem pequeno. Acabam tendo os gametófitos aí também achatados. Olha isso. Isso que vocês estão vendo aqui, olha, em verde, nessa rocha, é isso que está achatado aqui, isso é o gametófito, certo? E essa estrutura que vocês estão vendo crescendo aí, ó, que está laranjinha na ponta, marrom na ponta, isso é esporófito. Então, o gametófito está aí achatado e o esporófito está aqui em cima. Então, isso é característico de grupo dos antóceros aí, então é característico do indivíduo. E, olha isso, aqui a gente tem a representação desses indivíduos em grande escala, a presença de vários organismos desses, tá? É bem bacaninho isso daí. E aqui são os elatérios. Aqui que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Tudo isso daqui são cápsulas. O que é isso? O local de produção dos esporos. Essa cápsula que está aqui, ela está fechada. Se a gente abrir essa cápsula para ver o que tem lá dentro, a gente vai ver vários filamentos, e nesses filamentos aí, eu tenho os esporos aderidos. Quando eu tiver esse esporo pronto, eu vou ter esse indivíduo se abrindo e eu tenho necessariamente a liberação dos esporos. Detalhe, os elatérios são o quê? Seria uma membrana que eu vou ter do lado de fora dessa cápsula, que vai perder água, e no que ela perde água, ela vai pressionando essa cápsula. Vai chegar um momento que a pressão é tão grande que explode e joga esporo para todos os lados. Então, os elatérios atuam nesse evento de liberação do esporo. Então, eles vão liberar aí. E eu posso ter liberações de várias maneiras, olha. Eu posso liberar os esporos sozinhos, eu posso liberar os esporos em um filamento, eu posso ter cápsulas diferentes. Então, olha, isso cápsula, elas nunca vão ser iguais. A gente pode ter vários tipos de cápsula e vários processos de liberação. Só voltando aqui, sumiu um slide aqui, ó. Tá faltando aqui um slide de briófita. Então, o que seria aqui, ó.
que são os musgos. Aqui é musgo. Musgo é o grupo mais representativo, certo? Ele é o grupo que que é o grupo característico dentro de briófita. O restante aí são grupos menores. Então, marcantes é grupo menor, antócera é um grupo menor, e musgo é o grupo mais representativo. Isso que vocês estão vendo aqui são os tapetes de briófita. Olha, eles acabam revestindo o solo aí. A gente não está vendo mais porque tá cheio de folha. Se a gente retirar essas folhas, está cheio de briófita aí no solo também. Olha aqui, uma rocha totalmente dominada por briófita. Aqui a gente tem a cápsula de briófita. Aqui a gente consegue ver certinho, olha, a folha, o caule aqui em cinza, o filóide, o caulídeo, o filídeo, o caulídeo aqui, e olha a haste com a cápsula aqui em cima, então dá para ver perfeitamente. Aqui, se vocês olharem bem, dá para ver que todas as cápsulas já estão abertas e vazias. Olha as tampinhas da cápsula. A cápsula está no marrom e a tampinha da cápsula para fora, ela está num tom de vermelho mais clarinho, estão vendo? Olha tudo isso daí bonitinho. Então,